Não tenho vergonha. Eu preciso da ajuda de vocês para me ajudarem a entender o que o presidente Lula estava querendo dizer quando ele fez esse discurso para os sindicalistas. O vídeo nem é novo, mas acredite, só agora que eu parei para olhá-lo com bastante atenção. Vou colocar aqui para vocês, e é importante, porque eu não vou fazer comentário nenhum. Eu gostaria que vocês fizessem comentários, tá? Seja você favorável a Lula, seja você contrário a Lula, mas o que foi que ele quis dizer com esse discurso? Olha aí. Muita gente achou que era difícil. Aliás, muita gente achava que eu jamais ia votar. Porque o político, quando rouba, ele submerge. Quando ele faz qualquer bobagem, que sai uma denúncia, ele já se esconde e fica escondido. Eu, ao invés de me esconder, fui para cima dos acusadores. Porque eu tinha certeza que os acusadores estavam mentindo. E pude provar isso. Quando tentaram me convencer que era bom tentar fazer um acordo para mim voltar para casa com a tornozeleira, eu disse: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade e não coloco tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E foi graças a essa teimosia e graças à ajuda de milhares de companheiros que ficaram na porta da Polícia Federal gritando bom dia, boa tarde, boa noite, presidente, durante 580 dias. E foi graças à coragem do povo brasileiro que eu estou aqui hoje, no Palácio do Planalto, presidindo este país outra vez. Bem, sinceramente, eu preciso que vocês comentem para que eu faça um vídeo posterior, através dos comentários de vocês, falando sobre isso. Realmente é impressionante. E como eu tenho a obrigação aqui de chegar nos 3 minutos com o vídeo, né, que deu 2 minutos só agora, eu vou mostrar para vocês aqui esse gráfico, na verdade, aqui na linha do tempo. Olha que interessante isso aqui. Inflação nos países do G20, né? Inflação acumulada em 12 meses, que começa em 2021. E dá uma olhada, assiste comigo aqui o progresso da inflação. As fontes aqui é a OCDE, né? ABS Gov AU, que é Austrália, né? E tradingeconomics.com. Então, vou mostrar aqui para vocês, olha que interessante o caminhar do Brasil durante a pior crise que nós tivemos nos últimos tempos, que foi a pandemia, isso dentre os países do G20 aqui, tá? Também não é com o propósito de fazer e nem engrandecer nenhum tipo de governo, no caso Bolsonaro na época, mas entender que na parte econômica, algo que vem havendo um impasse, uma guerra muito grande atualmente aqui, o governo atual, o governo de Lula, vem tendo um entrave com os bancos muito grande. Olha só como que foi o caminhar disso aqui. Veja. Ali, ó. Brasil, né, em maio de 2021, estava ali na terceira posição, né, terceira posição de coisa ruim, né, no caso, inflação. Ele ficou ali travado, em novembro de 2021. Turquia começou a crescer a inflação a ponto que conseguiu passar a Argentina, né? A Argentina não está caindo a inflação não, tá? É a Turquia que está indo a 70%. A Argentina 60% de inflação, o Brasil a 10%, mantendo ali. E, de repente, o Brasil desaba. Isso em setembro de 2022, outubro de 2022, e o Brasil vai lá nas últimas posições, né? As últimas posições. Ou seja, e foi para a última mesmo, depois ficou oscilando ali com a Indonésia. Olha só, no G20, né? Olha a situação excelente do Brasil em um dos piores momentos da economia mundial, né? Então isso aqui merece também um comentário de vocês aí, uma curtida no vídeo, algo bastante relevante para um vídeo como esse, tá? E para não ficar distante, o economista Roberto Dantas, ele deu uma entrevista na Jovem Pan,
E ele fez uma declaração e tal, né, falando sobre a questão também do Geraldo Alckmin, e que o governo atual quer baixar na marretada a taxa de juros, né, a Selic, né, e que isso não vai adiantar. As colocações que ele fez aqui, né, eu estou sendo até copioso, se é que existe essa palavra, em olhar uma notícia aqui e comentar com vocês, mas é que talvez vocês não tiveram a oportunidade de ver isso aqui. O professor de economia Roberto Dantas concedeu entrevista ao vivo no Jornal da Manhã, na Jovem Pan News. Inclusive, a Jovem Pan News, ela está oscilando entre a segunda maior audiência e a primeira, tá? E eu estou falando comparado com todas as emissoras, inclusive Globo. A Globo tem a maior audiência, mas em alguns momentos a Jovem Pan passa na frente, tá? Então, olha só, nessa terça, dia 28, para falar sobre o cenário internacional da economia e também o contexto brasileiro, essa escrita é estranha, segundo ele, o problema dos juros altos no Brasil com a taxa Selic, mantida em 13,75 pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, não podem ser resolvidos na marretada. Assim, o governo quer baixar o juro na marra, nós já tivemos a primeira experiência disso e não deu certo, né? Ele ainda defendeu a manutenção da taxa no mesmo patamar por falar que existe atualmente uma inflação por demanda, o que ainda, segundo ele, deve ser resolvido com a taxa de juros. Já estão arranjando, abre aspas, né? Já estão arranjando um bode expiatório para o pequeno crescimento, tá? Não se baixa juros na pancada. Quem mexe com juros de forma artificial, né, isso nunca deu certo em país nenhum. Isso não é história de Big Brother. Não adianta fazer passeata no meio da avenida, hashtag baixa juros já. Realmente é bem ridículo isso, né? Os juros estão altos porque o governo gasta demais. Isso já foi falado várias vezes. Um dos títulos que há para financiar a dívida pública é IFT, a letra, ou melhor, LFT, que é a letra financeira do Tesouro, atrelada à Selic, que nós compramos 70%. Nós compramos a dívida pública. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar uma experiência, baixar os juros, a base da marretada, para 8%. E vamos ver quem é que compra o título da dívida, pagando 8%. E sabendo dos riscos. Porque o governo federal, não estou falando desse governo atual, tá? Isso aqui não é uma crítica ao governo atual, não. Estou falando desde o início da República, quando deram o golpe lá no Dom Pedro II e instauraram a República. Já deu calote 20 vezes na dívida pública. 20 vezes. E a última vez, se você tem aí mais de 35 anos, você lembra. Foi o que ocorreu no período de Fernando Collor. Então, esquece. A gente não pode andar 20, 30 anos atrás, sabendo que não se mexe em juros à base da marretada. Valeu!